ação nenhuma, sem inspiração nenhuma. É um time que fica dependendo sempre de uma Arrascaeta, fazer alguma coisa diferente. Isso é muito pouco, pela grandeza e pelos atletas que são. E aí pega do outro lado um time que estava pressionado, que o treinador aí estava, como disse o Bertozzi, com a guilhotina armada, e que a gente vê uma atitude totalmente diferente. Eu acho que até assim, essa cobrança em cima do Turco é exagerada. Ela tinha que ser dividida com os atletas. Se alguns jogos não ganhou, não foi só culpa do treinador. Eu, particularmente, acho que o momento hoje, o Atlético é muito superior ao time do Flamengo. O time, os 11 do Atlético, está muito acima do time do Flamengo. Foi demonstrado no jogo. Ganhou sem fazer muito esforço, não precisou disso. Ganhou pelo primeiro tempo com mais intensidade. Um segundo tempo até administrou o jogo o Atlético, porque do outro lado tinha um time que não oferecia nenhum poder ofensivo, nenhuma criatividade. Assim, como eu falei, melancólico. O Flamengo não dá nem pinta de que vai brigar por um título. Pode acontecer muita coisa no campeonato, mas pelo que eu estou vendo, é focar numa Libertadores, numa Copa do Brasil, naquela coisa do mata-mata, pontos corridos, 10, 13 pontos atrás dos líderes, que a gente vê sólidos, consistentes. Muito difícil pensar num Flamengo sonhar ainda com o título brasileiro. E pelo outro lado, o Atlético está vivo demais. Eu, particularmente, acho que o Atlético é o grande time. O Palmeiras é o time sólido, organizado. Mas jogo de bola, qualidade de time, de elenco, eu gosto do time do Atlético demais. Passou aí um momento de empate, de dificuldade, de pressão, ser de empate no finalzinho do jogo. Mas se tiver essa atitude que teve contra o Flamengo, briga pelo título. Podemos falar que o Galo renasceu, Léo? Eu acho que a resposta tinha que ser dada e sabe qual que é a pulguinha que fica atrás da orelha? O quanto que esse time responde a maiores exigências, né? Porque, por exemplo, na sequência de quatro resultados ruins não, empate com o Palmeiras foi resultado ruim, mas 4 jogos sem vencer, foi um jogo em que o Atlético também respondeu. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Sim, fez um bom jogo. Sofreu pouco, encarou, não concedeu muitas chances, como não concedeu hoje também. Então, sabe aquela coisa do nível de concentração tá lá em cima? E quando está lá em cima é realmente difícil não ter um bom resultado, eu acho que passa por aí também. Agora, hoje vai corroborar muito com a tese de que o Atlético, com o seu time mais perto do ideal, é outra coisa. Porque contra o Ceará, por exemplo, era um time muito desfalcado, sim, né? E ficou muito tempo sem Keno, o Vargas voltou a ser titular hoje. Agora, do núcleo duro ali, dos grandes jogadores que o Atlético tem, o Zarate é quem está fora. Esse não sabemos ainda quando vai ter condição de jogar. Mas hoje, do meio para frente, tinha Alan, Jair, Nacho, Keno, Vargas, Hulk. E até acho que o Hulk, apesar da assistência, nem fez um grande jogo hoje. Teve um pouco abaixo, um pouco impreciso, errando algumas jogadas que não costuma errar. Mas, enfim, na hora H também, no 1-0, do aperto ali atrás, a bola caiu para ele serviu o Ademir para sair o gol. Mas é importante, porque assim, durante a semana, Bruno, começou um papo de que assim, mas o Turco vai cair, tá bom. Sim. Mas, primeiro que eu não entendo, assim, se o técnico não serve na quarta-feira ou não serve no domingo? Como é que é isso, né? E o outro ponto, começou a circular um papo de não tem ninguém, mas vai ser o Renato. Por que não? Não tem ninguém, mas por quê? Porque é o que tem. Não tem ninguém ou é o que tem, né? Então, algumas mensagens que vinham saindo de dentro do Atlético para a gente eram muito estranhas nesse sentido. Então, acho que, será que não é o momento agora de uma trégua mesmo? E quando eu falo trégua mesmo agora, independentemente do que acontecer na quarta-feira, segue o trabalho, que já viu que o time consegue responder, né? A questão é responder mais vezes em jogos como o de hoje. Exato. Né? A concentração não pode baixar, não pode tomar 5 gols como tomou do Fluminense, ou tá ganhando o jogo como estava ganhando o Santos com um jogador a mais, não conseguir matar o jogo, levar o empate num lance bobo. Isso para um time que quer brigar no título, isso são coisas que não acontecem com o Palmeiras. Essas baixas de concentração, essas oscilações, o jogo menor, entre aspas, faz 2-3 e mata o jogo. E descansa, né? Depois Exato. do segundo tempo. Então acho que esse é um ponto. Mas eu acho que hoje tem que significar para assim, deixa para lá esse negócio de mudança do comando, sabe? Vamos ver se agora com jogadores importantes de volta, consegue ter uma nova boa sequência. Tem mais 2 jogos no Mineirão agora, um da Copa do Brasil
e depois o Fortaleza no fim de semana, que é um adversário bem desesperado, que vai ter que correr alguns riscos, e depois vem Libertadores, né? E aí não é hora de ter instabilidade, né? É hora de dar um pouquinho mais de segurança para o trabalho. Os confrontos contra o Emelec. O Atlético, então, neste momento vai a 21 pontos, está a 4 de Palmeiras e Corinthians. Mas é isso, né, Fábio? Tem que ter esse nível de concentração nos jogos menores. Em todos os jogos. Porque né? com o Palmeiras com o Flamengo, o Atlético com o Flamengo, o Palmeiras com o Galo, um vai tirar ponto do outro. Sim. Com o Corinthians, a mesma coisa. Só que você não pode deixar esses pontos que o Atlético perdeu para equipes que estão na parte de baixo da tabela. Então, Bruno, quando você vê Como jogos não deixava diferentes, no passado, né, Léo? essa concentração ela passa muito pelo atleta, né? Então, eu acho assim, a pressão ela pode existir em cima do trabalho do Turco, só que também pode ser dividida com os caras que estão em campo. Porque se você oscila na questão de concentração, então, assim, o Atlético, alguns jogos, fez o resultado, acabou perdendo um pouco a concentração e dando ao adversário a chance de empate. E aí você perde pontos contra adversários que nem são adversários diretos de título, são adversários que estão um pouco mais abaixo na tabela. E quando você enfrenta times, teoricamente, postulantes ao título, assim como Palmeiras, Flamengo, aí o nível de concentração desses atletas é maior. Então, a gente tem que saber dividir isso, né? Eu acho que o trabalho do Turco, se fosse um trabalho ruim, seria um time que atuaria mal independente do adversário, né? Sem padrão de jogo, enfim, sem criar dificuldades para o seu adversário, com falhas de marcação. Mas é um time que funciona, que responde em jogos grandes, como a gente viu, falou muito sobre o jogo do Palmeiras, o jogo de hoje também. O Atlético não criou muitas chances de gol, só que foi um time que dominou o Flamengo, né? Que teve as melhores ações, que teve as melhores movimentações. No primeiro tempo foi um time que funcionou muito bem pelas beiradas, né? Entendendo ali as recomposições do Flamengo, ali, principalmente do lado do Everton Ribeiro, que é um cara que não tem tanta força de marcação para fazer esse apoio ao lateral. Mas é um time que, como o Zinho falou, é postulante aos títulos que disputa. É um time que, lógico, que pede um pouco mais de concentração, pede um pouco mais de entrega dos seus jogadores também em determinados jogos, mas continua muito vivo nessa briga também pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo precisa de mais, né? O Flamengo é um time que, na questão técnica-tática, a gente falava muito, deixava a desejar. Contra o Cuiabá, mostrou sinais de um pouco mais de evolução, enfrentou um adversário teoricamente mais fraco, jogou dentro de casa com o apoio da torcida da nação. Então, foi um time que respondeu aquilo, mas hoje esteve muito abaixo. Foi um time que não brigou, como o Mozinho falou, um time que não brigou com o Atlético, intensidade muito baixa, que deixou ser controlado, né, pelos jogadores do Atlético Mineiro. É uma vitória merecida do Atlético e uma derrota merecida, com certeza, do Flamengo. Os poucos momentos... Vou chamar a Duda, tá, Léo? Rapidinho, a Duda lá do Mineirão, tá? E a gente fala muito na sequência mais do Atlético e também muito do Flamengo. Atenção, porque acabou o jogo em Curitiba, 1-0 pro Atlético Paranaense. Gol marcado aos 55 minutos do segundo tempo, de pênalti. Já a gente vai ver também como foi por lá. A Duda já tá com a gente ou ainda não, hein? Eu acho ela tá parecendo travada. Eu acho que temos uma bela imagem aqui, mas é uma imagem... agora sim. Boa, vamos lá então com a Duda, porque, Duda, a gente estava ouvindo aqui, você ouviu, né? O Zinho, o Fábio, o Léo falando como...